Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Supremo decide sobre votação dos vetos presidenciais pelo Congresso Nacional. Projeto do novo Código de Processo Civil traz novidades na relação entre síndicos e inquilinos, mas a proposta divide opiniões. Resolução do Conselho da Justiça Federal atualiza o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisas para Juízes Federais. Seminário realizado pelo CJF promove um amplo debate a respeito das demandas repetitivas que abarrotam o Judiciário Federal. Calculadora de Execução Penal recebe atualização. A ferramenta do CNJ vem se modernizando para facilitar o trabalho dos juízes e garantir a execução da lei. E um projeto inédito de conciliação no Brasil. Caixa e Justiça Federal juntas para agilizar ações envolvendo o banco. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Supremo decide sobre votação dos vetos presidenciais pelo plenário do Congresso Nacional. O Legislativo aguardava a decisão do STF para colocar em pauta o orçamento da União. Somente após a aprovação da lei orçamentária será pago o reajuste de 5% concedido aos magistrados e servidores do Poder Judiciário. O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar concedida pelo ministro Luiz Fux, que obrigava o Congresso Nacional a votar em ordem cronológica os mais de 3 mil vetos presidenciais pendentes. A maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Teori Zavascki. O placar final ficou 6-4 pela cassação da liminar, que fica suspensa, e o mérito do processo ainda será julgado posteriormente em data a ser definida. Com isso, os ministros afirmaram que os parlamentares podem, por enquanto, votar os vetos na ordem que quiserem. O governo esperava pelo julgamento do Supremo devido à interpretação de que, sem a votação dos vetos, toda a pauta do Congresso ficaria trancada e nenhum projeto poderia ser votado, entre os quais o do Orçamento da União de 2013, cuja aprovação era esperada para o final do ano passado. O tribunal não respondeu sobre o trancamento da pauta, mas, na prática, a derrubada da liminar valida as ações anteriores do Congresso e possibilita a votação do orçamento. Agora, após a aprovação da lei orçamentária, será pago o reajuste de 5% concedido aos magistrados e servidores do Poder Judiciário no final do ano passado. Foi aprovada em sessão do Conselho da Justiça Federal a resolução que atualiza o Plano Nacional de Aperfeiçoamento e Pesquisas para Juízes Federais, que vai valer até 2014. O plano aprovado pelo CJF traz diretrizes que irão nortear a atuação da Escola da Magistratura Federal, bem como o Centro de Estudos Jurídicos e o próprio Conselho da Justiça Federal. Entre as propostas que constam na resolução estão o fortalecimento da cooperação entre as escolas da Magistratura Federal e a identificação e definição das competências requeridas da Magistratura Federal. Segundo o relator da resolução, ministro João Otávio de Noronha, a norma enfatiza os aspectos humanísticos, a ética e a deontologia da magistratura. A calculadora de execução penal, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça para auxiliar juízes e servidores de todo o país, ganhou este ano mais um aprimoramento técnico. A ferramenta do CNJ vem se modernizando para facilitar o trabalho dos juízes e garantir a execução da lei. Acompanhe os detalhes na reportagem de Roberta Lindenberg. Utilizada para auxiliar juízes e servidores de todo o país, a calculadora de execução penal permite a elaboração de diversos cálculos. Rápido é só preencher os dados e o resultado sai imediatamente. Estão faltando tantos dias para você acabar de cumprir sua pena. Você tem direito a um outro regime progressivo, sai do fechado, inicialmente fechado, para o semi-aberto, ou aberto. Então, essa calculadora é tudo isso. Antes da criação da calculadora pelo CNJ, o magistrado tinha que analisar as informações e fazer todos os cálculos para avaliação de benefícios, o que deixava o processo bem mais demorado. Antes, a depender do número de processos no cartório, na vara de execução penal, demorava às vezes 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano fazendo esses cálculos. Porque pega esse processo, hoje não, é só um digitar ali, na mesma hora sai. Era
o escrevente do cartório, né, que a mão ia fazendo, aí pegava outra coisa, fazia aqueles cálculos, errou na conta, dividiu errado, aí vamos fazer de novo. Como é feito manualmente, uma pessoa então tem de uma outra pessoa para revisar, né? Você faz o cálculo antes da máquina, antes dessa calculadora, faz o cálculo, vai para você revisar, porque às vezes a pessoa pode errar numa conta. A ferramenta existe desde 2011 e vem passando por várias adaptações e modernizações. Tudo para facilitar o trabalho dos juízes e garantir o cumprimento da lei. Agora, a nova versão traz mais recursos para os operadores do direito de todo o Brasil. A cada ano vai sendo aperfeiçoada. Agora mesmo com o indulto, para quem tem direito ao indulto, que foi do ano passado, né? Porque todo ano tem um indulto natalino, né? Que é o perdão da pena, tem a comutação da pena, que é a diminuição. E essa calculadora vai sendo cada dia mais aperfeiçoada. A calculadora pode ser acessada facilmente pelo site do CNJ na área Sistemas no portal. Depois é só clicar em Sistema Carcerário e Execução para fazer o cálculo. A calculadora faz tudinho direitinho, ele dá o resultado. Esse preso já cumpriu sua pena. Esse preso já tem direito a um livramento condicional, né? A uma comutação da pena, a detração. Então isso é tranquilo. Eu acho que é excelente não só para os cartórios, para os juízes, para os advogados e para o próprio preso. Porque qualquer um pode acessar essa calculadora. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Poder Judiciário, em parceria com o Supremo Tribunal Federal, promove o primeiro seminário de gestão por competência no dia 20 de março. O evento visa fomentar o debate sobre essa nova metodologia de gestão de pessoas. As inscrições podem ser feitas no site de Educação à Distância do CNJ. Passados 18 anos da instalação dos primeiros juizados especiais cíveis e criminais e 12 anos dos juizados especiais federais, o Conselho Nacional de Justiça promove o seminário Juizados Especiais, Diagnósticos e Perspectivas. O evento, que vai ser realizado no dia 6 de março, visa avaliar e ampliar os conhecimentos e discussões sobre os juizados especiais, bem como apresentar e debater os dados sobre os juizados especiais cíveis, especiais e da Fazenda Pública. E veja a seguir, seminário realizado pelo CJF promove um amplo debate a respeito das demandas repetitivas que abarrotam o Judiciário Federal. E ainda nesta edição, Caixa e Justiça Federal juntas para agilizar as ações envolvendo o banco. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa. Caixa Loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. Promover um amplo debate a respeito das demandas repetitivas que abarrotam o Judiciário Federal e estreitar os laços de cooperação jurídica entre o Poder Judiciário Federal e a administração pública. Esse foi o objetivo do seminário realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do CJF. Foi com o auditório lotado que os participantes do seminário de demandas repetitivas na Justiça Federal debateram propostas para solucionar o problema do excesso de processos com pedidos semelhantes. As demandas repetitivas são um instrumento que nos faz aliviar um pouco a carga de trabalho. Mas para os senhores, tanto da primeira instância como da segunda instância, é de importância fundamental, porque os processos naturalmente estão paralisados até que nós façamos os julgamentos de uma forma mais consentânea com a tese jurídica defendida. Mas, sendo um instituto novo, tem criado grandes problemas,
vários problemas que só a prática nos mostrou. O evento contou com a participação de vários juízes federais. O diretor de comunicação da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Dr. Décio Jimenez, marcou presença, já que a AJUF apoia a iniciativa. Além das demandas repetitivas, o novo Código do Processo Civil também foi discutido. O seminário foi conduzido pelo Corregedor da Justiça Federal e ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, que destacou a importância de se debater temas como estes. O tema do seminário de hoje aponta para o futuro e desafia os presentes a repensar o sistema judicial federal em termos processuais e gerenciais, de modo que possamos proporcionar soluções isonômicas, sérias, efetivas, nas lides repetitivas de direito público e, por que não dizer também, direito privado. São desafios como estes que nos unem e nos movem para a construção de um judiciário moderno e condizente com as necessidades sociais. O Superior Tribunal de Justiça indicou 2 magistrados federais para integrarem o Conselho Nacional de Justiça. O desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, Guilherme Calmon, e o juiz federal da Bahia, Saulo José Casale. Eles precisam ainda ser aprovados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e depois pelo plenário da Casa. Após essa etapa, a presidente da República, Dilma Rousseff, faz a nomeação, que será publicada no Diário Oficial. Dos 15 membros do CNJ, 9 são do Judiciário. Os outros 6 integrantes são escolhidos pela Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e pelo Congresso Nacional. Até 5 de março estão abertas inscrições para o seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça. O evento vai acontecer nos dias 11 e 12 de março, no auditório do TRF de Porto Alegre. O objetivo é apresentar boas práticas da organização judicial e discutir os desafios e perspectivas do Poder Judiciário no atual cenário de mudanças tecnológicas e organizacionais. As inscrições devem ser feitas no portal da Justiça Federal da 4ª Região. Delinear posições interpretativas sobre o Código Civil de 2002, adequando as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais a partir do debate entre especialistas e professores. Este é o objetivo da 6ª Jornada de Direito Civil. As atividades vão ser realizadas no dia 11 de março, no auditório do Conselho da Justiça Federal em Brasília. E veja a seguir um projeto inédito de conciliação no Brasil, Caixa e Justiça Federal juntas para agilizar ações envolvendo o banco. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa. Caixa Loteria. Caixa aqui. Gente, tudo tá lindo! Caixa, o banco das melhores taxas, é também o banco com mais de 60 mil pontos de atendimento em todo o país. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte e a Caixa Econômica lançam um projeto inédito no Brasil que garante mais agilidade nos processos envolvendo o banco. Foi instalada na sede do Juizado Especial Federal em Natal uma sala de conciliação. Acompanhe os detalhes na reportagem de Gisele Mourão. Muitos processos poderão ser resolvidos sem precisar tramitar na Justiça. Isso porque, antes de serem realizadas as primeiras audiências, vai ser feita uma tentativa de conciliação com a Caixa. A princípio, esse projeto era vinculado ao Juizado Especial. Tá? Essa sala funciona contiguamente à termação do juizado. Então, qualquer pessoa que entra com ação contra a Caixa, que faz a termação, é encaminhada diretamente para a sala, para ter uma conversa preliminar com o nosso preposto, para que a gente possa ver se o problema dele pode ser resolvido desde logo, tá? Se possível a gente já resolve, e em 15 dias a gente tenta verificar se realmente houve dano, e se houve dano, a gente já promove a reparação do cliente, evitando assim que haja audiência, contestação, né? Ou seja, tirando os custos do judiciário, da Caixa e prejuízo para o cliente.
Segundo o advogado gerente do banco, a importância da sala de audiência é desafogar o Juizado Especial Federal, já que existe um grande número de processos relacionados a problemas bancários. Além disso, com esse projeto, houve uma diminuição de 50% das audiências envolvendo a Caixa Econômica, afirma Mierson. E estamos conseguindo, em termos de gerais, do que entra no juizado, 30% de acordo, e do que vai para a sala, 70% de acordo. Então nós consideramos um número muito elevado e consideramos que isso é benefício para todo mundo, a cliente, caixa e para o judiciário, evidentemente. A sala de conciliação dentro do Juizado Especial teve início no Rio Grande do Norte, mas pode ser levada para outras regiões brasileiras. Já nos locais onde essas salas ainda não foram implantadas, outros serviços estão disponíveis para ajudar o cliente. A Caixa já disponibiliza diversos canais pelos quais o cliente pode fazer sua reclamação. E essa reclamação vai ser direcionada ao jurídico para que a gente possa verificar se é o caso ou não de indenização e solucionar o problema. O cliente pode procurar a ouvidoria da Caixa, pode procurar o sistema de atendimento ao cliente da Caixa e a própria agência de vinculação dele, né, que essa demanda realmente, de forma efetiva, vai ter uma resposta. Tá? E essa é a nossa intenção, ampliar os canais de atendimento ao cliente para que o problema do cliente seja resolvido o mais rápido possível. A Caixa Econômica é o único banco com essa iniciativa. Mierson da Costa afirma que, além de um bom atendimento, o cliente precisa sempre estar satisfeito. Por isso, é necessário que ele consiga resolver qualquer problema de forma ágil e fácil. A Caixa é uma empresa pública, né? É um braço do governo federal, o braço social do governo federal. Então ela tem que ter esse foco no cliente. E esse ano, especificamente, a presença da Caixa pretende ter um foco muito grande no atendimento ao cliente. Aí, como eu falei, a gente entende que esse pós-atendimento, pós-venda do produto é importantíssimo, né? E vinculado à missão da Caixa. Então, esse passo da conciliação judicial é um primeiro passo, é muito importante, já é uma realidade na Caixa, mas nós queremos avançar mais. Nós queremos fazer com que nem chegue ao judiciário esses litígios. A gente pretende resolver, começar a conciliação extrajudicial. A gente pretende fazer com que esses problemas sejam resolvidos diretamente na unidade de vinculação do cliente, tá? Para que nem ao judiciário chegue. Que seja resolvido o mais rápido possível. Essa é a nossa intenção. O Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro João Otávio de Noronha, solicitou o apoio da Polícia Federal na criação de um sistema de segurança dos juízes que atuam nas penitenciárias de segurança máxima. O ofício foi enviado ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e também alcança os corregedores competentes em executar as penas privativas de liberdade. Para João Otávio Noronha, a Polícia Federal tem grande experiência na segurança de representantes públicos em situação de risco. O projeto do novo Código de Processo Civil, em tramitação na Câmara dos Deputados, vai permitir a inclusão no Serviço de Proteção ao Crédito e na Serasa do nome do inquilino que atrasar o pagamento da taxa de condomínio. A proposta divide opiniões. Inquilino ou proprietário? Quem você acha que deve ser responsável pelo pagamento do condomínio? É o proprietário do imóvel, não pode ser outro. Por quê? Porque é ele que é o dono do imóvel, não é? Eu acho que nada mais justo que ele pagar o que é dele, né? Que ele deve, né? Eu acho que é o inquilino, né? Deve ser o proprietário, né? Por quê? Porque o proprietário que é responsável pelo imóvel, né? Acho que é o inquilino. Por quê? Ele tá morando lá, eu acho que seria ele, né? O mais certo. Quem tem que arcar com o pagamento da taxa condominial é o proprietário. O inquilino, por força de contrato, ele assume essa obrigação pelo proprietário. Uma das propostas do novo Código de Processo Civil, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, prevê que o proprietário do imóvel não será mais responsável pela dívida do condomínio, mas sim o inquilino. Se ficar inadimplente, o locatário pode ter o nome negativado no SPC e Serasa. Pois é, a novidade ainda divide opiniões. Para alguns especialistas, a mudança é positiva, porque deixa o processo de cobrança mais ágil. Mas, por outro lado, é um risco para o condomínio. O novo Código de Processo Civil, ele estabelece uma mudança de rito processual, a primeira situação. Porque, atualmente, quando se deve taxa condominial, o condomínio tem que ajuizar uma ação de cobrança pelo rito sumário, que deveria ser muito célere. Deveria ter uma solução final em 90 dias. Porém, o Banco Internacional fez um estudo que no Distrito Federal, que é o tribunal mais célere para essa questão, em média demora 720 dias para atingir a finalidade de recebimento do débito. São Paulo, por exemplo, a média é de 5 anos para recebimento de um débito desse. O que o novo Código de Processo Civil está tentando fazer?
que a dívida condominial tenha características e força de título extrajudicial executivo, que no mínimo vai reduzir 50% do tempo de trâmite processual, porque o devedor vai ser citado a pagar uma dívida em execução e não mais discutir se aquela dívida é válida ou lícita ou não. Então, nós estaremos diminuindo 50% do tempo de trâmite processual. Isso é muito salutar e o legislador merece aplauso. Porém, o que a gente tem escutado é que a segunda parte da reforma em relação à cobrança de taxa condominial, ela é muito salutar. O síndico de condomínio não entende que essa reforma seja salutar quando o inquilino irá ser o responsável pela taxa condominial. Por quê? Aparentemente, seria muito mais fácil para o condomínio e para o proprietário do imóvel que aquela pessoa que estivesse habitando no imóvel respondesse pela dívida. Porque seria mais fácil encontrá-lo, o oficial de justiça, tudo seria mais rápido. Contudo, como eu disse anteriormente, a dívida de condomínio ela tem como garantia real o próprio imóvel. A partir do momento que o síndico ele ajuizar uma ação contra o inquilino, perde essa característica da dívida própria terreno, ou seja, própria do imóvel. Então, quando o inquilino for obrigado a pagar aquela dívida, e se esse inquilino não tiver patrimônio ou não tiver recursos suficientes para pagar aquela dívida, ele não vai pagar e o imóvel não vai responder pela dívida. E o condomínio poderá ficar com uma dívida que não irá receber. É aquela vulgarmente chamado de ganhar, mas não levar. Para o deputado Fábio Tradi, as mudanças no novo Código Civil são muito importantes para a Constituição Federal. É um projeto contemporâneo, é um projeto que procura equacionar com muito equilíbrio duas necessidades prementes. Primeira, dar mais celeridade. Segundo, não comprometer garantias constitucionais, ampla defesa, o contraditório, enfim, o devido processo legal. É um desafio, mas a Câmara dos Deputados, eu diria, o Parlamento Brasileiro, Câmara, o Senado, o Congresso, não poderiam se furtar a este desafio, porque, embora nós saibamos que o projeto de reforma não vá solucionar os problemas do judiciário, ele pode ser, sim, um passo, eu diria, decisivo para nos aproximarmos desta solução. Caso o projeto seja aprovado, a nova regra poderá ser aplicada a partir de 2014. A expectativa é que na primeira quinzena de março, o deputado Paulo Teixeira, que é o relator da matéria, apresente o seu relatório refeito para que o colegiado da comissão possa iniciar o processo final, que é o processo de discussão e votação do projeto de reforma. Então, logo depois disso, o projeto será encaminhado ao plenário, já com o compromisso do presidente Henrique Alves em pautá-lo o mais rápido possível, para que o Brasil tenha ainda este ano votado pela Câmara dos Deputados o novo Código de Processo Civil. O diretor jurídico do Sindicondomínio do Distrito Federal, Delzio Oliveira, pede para os legisladores para repensarem essa proposta do novo Código de Processo Civil. Que ele dê a oportunidade, sim, do condomínio escolher entre o inquilino e o proprietário. E muitas vezes poder ajuizar a ação contra os dois, que eu acho que seria a melhor solução possível. Colocar a solidariedade. E aí sim, o proprietário, que está sendo garantido o direito de uma ação de regresso contra o inquilino, na própria ação já poderia discutir o quê? Ele deve ou não pagar pelo inquilino, mas o imóvel continuaria respondendo pela dívida. Você pode também assistir o Justiça para Todos na página da JUF na internet ou no canal da associação no YouTube. O endereço é www.youtube.com/tvajuf. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.